Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. FNDE divulga guia do BB Gestão Ágil para prestação de contas do PENAT. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, publicou na última semana em seu portal oficial uma cartilha com orientações sobre a implantação da plataforma BB Gestão Ágil para a prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, o PENAT. A adoção do novo sistema foi oficializada pela Resolução CD/FNDE número 7, de 2 de maio de 2024, que institui o BB Gestão Ágil como ferramenta oficial para a comprovação da execução dos recursos repassados pelo FNDE. Com a mudança, os repasses realizados em 2023 e 2024 deixam de ser prestados pelo SIGPC Contas Online e passam a utilizar a plataforma do Banco do Brasil. A iniciativa tem como objetivo simplificar procedimentos, dar mais agilidade ao processo e ampliar a transparência na gestão dos recursos públicos. De acordo com a cartilha, as entidades executoras, ou seja, estados, Distrito Federal e municípios responsáveis pela execução das ações da educação básica, são as responsáveis pelo envio das informações no BB Gestão Ágil. O documento esclarece que os recursos transferidos entre 2012 e 2022 continuam com prestação de contas pelo SIGPC, enquanto os valores referentes a 2023 e 2024 devem ser informados exclusivamente no novo sistema. Entre os principais avanços apresentados pela plataforma estão a integração de dados com centralização de informações sobre receitas, despesas e documentos, maior agilidade no envio das informações e reforço da transparência com atualização contínua dos dados e acompanhamento em tempo real da execução financeira. A cartilha divulgada também detalha aspectos operacionais, como o acesso ao sistema pelo site do Banco do Brasil, em bb.com.br, mediante o uso da chave J, credencial individual e intransferível, os perfis de usuários disponíveis, administrador de segurança, usuário e preposto, e o caminho para realizar a prestação de contas na área, gestão ágil, prestação de contas, prestar contas. O guia apresenta ainda a classificação das despesas do PENAT separadas entre transporte rodoviário e aquaviário, incluindo itens como manutenção, combustíveis, contratação de serviços, aquisição de passe estudantil e impostos. Também orienta sobre a vinculação da documentação comprobatória com possibilidade de importação automática de dados por meio da chave de acesso da nota fiscal eletrônica ou inclusão de outros documentos de despesa. O FNDE informa que o preenchimento das informações durante a execução dos recursos não é obrigatório, mas é recomendado, pois facilita o cumprimento de prazos e reduz o acúmulo de trabalho ao final do período. A cartilha Guia do BB Gestão Ágil PENAT está disponível no portal do FNDE e reúne telas ilustrativas, instruções passo a passo e orientações para solucionar eventuais pendências no processo de prestação de contas. Acesse através do link disponível em portalconvênios.com. Câmara abre inscrições para concurso público. Salários podem chegar a R$30 mil. A Câmara dos Deputados publicou no final de 2025 o edital para um novo concurso público com 70 vagas imediatas e outras 70 oportunidades para cadastro reserva, oferecendo salários iniciais que chegam a R$ 30.853,99 para a jornada de 40 horas semanais. O concurso da Câmara dos Deputados 2026 contempla cargos de nível superior com aceitação de qualquer diploma de graduação, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação. O edital prevê vagas para 2 cargos principais. O primeiro é de analista legislativo, processo legislativo e gestão. São 35 vagas imediatas mais 35 em cadastro reserva, com salário inicial de R$ 30.853,99. A distribuição das vagas é a seguinte: 22 para ampla concorrência, 9 para pessoas pretas e pardas, 2 para pessoas com deficiência, 1 para pessoa indígena e 1 para pessoa quilombola.
O segundo cargo é de técnico legislativo, assistente legislativo e administrativo. São 35 vagas imediatas mais 35 em cadastro de reserva, com salário inicial de R$ 21.008,19. As cotas são as mesmas previstas para o cargo de analista, pessoas negras, PCDs, indígenas e quilombolas. Ambos os cargos exigem nível superior completo sem restrição de área de formação. As inscrições para o concurso da Câmara devem ser feitas exclusivamente pela internet no site da banca organizadora, o Sebrasp. O site de inscrição é sebrasp.org.br/concursos/cd_25_NS. O período de inscrição vai das 10 horas do dia 5 de janeiro de 2026 até as 18 horas do dia 26 de janeiro de 2026. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 28 de janeiro. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 8 de março e serão aplicadas em todas as capitais do país. No site, os candidatos também podem consultar a íntegra do edital, com detalhes sobre conteúdos programáticos, critérios de avaliação e regras do certame. Além do concurso já publicado, a Comissão Organizadora de Governança do Concurso da Câmara informou que deve lançar, sem data definida, um novo edital para o cargo de Técnico Legislativo e Especialidade Policial Legislativa Federal, PLF, também com exigência de nível superior. Outros concursos para cargos autorizados pela mesa diretora da Câmara em decisão de 11 de setembro de 2025 também estão previstos. Segundo o órgão, todos os cargos terão lotação exclusiva e estarão vinculados a processos de trabalho específicos, aguardando a conclusão das reorganizações administrativas internas para definição das demandas. Com salários atrativos e exigência ampla de formação, o concurso da Câmara dos Deputados 2026 se consolida como um dos mais disputados do país e deve atrair milhares de candidatos em todo o Brasil. Orçamento Municipal. Confira as 20 cidades mais endividadas do país. Uma pesquisa divulgada pelo Centro de Liderança Pública, CLP, mostra que em 2025 o endividamento municipal no Brasil está fortemente concentrado na região Sudeste. Dos 100 municípios mais endividados do país, 51 estão localizados nessa região. O Sul aparece na sequência com 22 cidades, seguido pelo Centro-Oeste com 14 e pelo Norte com 7 cidades. O Nordeste registra o menor número com 6 municípios no ranking. O ranking nacional é liderado por Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar está Santa Luzia, em Minas Gerais, seguida por Saquarema, também no Rio de Janeiro. Santana de Parnaíba, em São Paulo, ocupa a 4ª posição, enquanto Macaé, no Rio de Janeiro, fecha o grupo das 5 cidades mais endividadas do Brasil em 2025. Os dados fazem parte da 6ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, estudo que avaliou 418 cidades brasileiras, o equivalente a 7,5% do total de municípios do país. O levantamento considera apenas localidades com mais de 80 mil habitantes, conforme a estimativa populacional de 2024 do IBGE. O ranking é utilizado como referência para analisar a situação fiscal, a gestão pública e a capacidade financeira dos municípios brasileiros, servindo de base para gestores, investidores e formuladores de políticas públicas. De acordo com o levantamento, 14 municípios passaram a integrar o grupo analisado nessa edição. São eles Canaã dos Carajás, na Paraíba, Barbalha e Eusébio, no Ceará, Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, Arco Verde, Belo Jardim e Carpina, em Pernambuco, Alfenas, em Minas Gerais, Três Rios, no Rio de Janeiro, Matão e São Roque, em São Paulo, Cianorte, no Paraná e Biguaçu e Itapema, em Santa Catarina. Em conjunto, os 418 municípios analisados concentram 60,28% da população brasileira, o equivalente a 128.144.024 habitantes, de um total estimado de 212.577.978 pessoas no país, segundo dados do IBGE referentes a 2024. Em outro levantamento que foi divulgado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, os dados revelam que a situação fiscal segue desafiadora para grande parte das prefeituras brasileiras. Segundo a entidade, 1.202 municípios, o equivalente a 28,8% do total, relataram atrasos no pagamento de fornecedores, sinalizando dificuldades de caixa e restrições orçamentárias.
Em contrapartida, 2.858 prefeituras, 68,5%, afirmaram manter os compromissos fiscais em dia. A pesquisa ouviu representantes de 4.172 cidades entre os 5.568 municípios existentes no país. Outros 112 municípios, 2,7%, não responderam a esse quesito. O estudo também aponta efeitos colaterais da escassez de recursos nas contas públicas municipais. De acordo com a CNM, 1.293 prefeituras, ou 31%, empurraram despesas previstas para 2025 para o exercício de 2026 sem a correspondente previsão orçamentária, prática conhecida como restos a pagar. Por outro lado, 2.623 municípios, 62,9%, informaram que não deixariam despesas sem cobertura orçamentária para o próximo ano, enquanto 256 prefeituras, 6,1%, não responderam ao questionamento. Os dados reforçam um alerta sobre a sustentabilidade fiscal dos municípios e evidenciam a necessidade de maior previsibilidade de receitas, revisão de despesas e apoio federativo para garantir o equilíbrio das contas públicas locais. Acesse portalconvênios.com e confira a lista dos 20 municípios mais endividados do país, segundo o CLP. SUAS, confira o prazo para responder ao censo de 2025. As prefeituras de todo o país já podem preencher o censo do Sistema Único de Assistência Social SUAS 2025, instrumento fundamental para identificar as principais demandas dos municípios e mapear a rede de serviços socioassistenciais em funcionamento no Brasil. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, os dados coletados pelo Censo SUAS subsidiam diretamente o trabalho dos gestores locais, contribuindo para a elaboração de diagnósticos socioterritoriais e de instrumentos de planejamento, como o Plano Plurianual, PPA, e o Plano Municipal de Assistência Social. O levantamento também permite uma visão mais precisa sobre a estrutura e o funcionamento da política de assistência social nos territórios. Além disso, o Censo SUAS apoia a atuação dos Conselhos de Assistência Social, que utilizam as informações para monitorar e avaliar a execução da política pública. O instrumento também é essencial para identificar avanços e desafios do sistema, fortalecendo a transparência e a prestação de contas à sociedade. A CNM reforça que a não resposta ao questionário pode acarretar penalidades aos municípios. Entre as principais consequências está a suspensão do repasse de recursos federais, o que pode comprometer diretamente a continuidade dos serviços socioassistenciais ofertados à população. O preenchimento do Censo SUAS 2025 deve ser feito por meio de login e senha do gov.br. É necessário que o perfil do responsável pelas informações esteja devidamente atualizado no Sistema de Autenticação e Autorização, o SAA. Os gestores municipais e estaduais devem preencher os questionários referentes às unidades, serviços e instâncias de controle social da política de assistência social. Para apoiar o processo de preenchimento, a Secretaria Nacional de Assistência Social publicou um passo a passo com orientações técnicas destinadas aos gestores e às equipes responsáveis pelo Censo SUAS. O prazo para envio das informações termina em 27 de fevereiro, e a Confederação Nacional de Municípios faz um alerta aos gestores municipais sobre a importância de não deixar o preenchimento para a última hora. Segundo a Confederação, os campos referentes à gestão municipal e à gestão estadual permanecem fechados para preenchimento neste momento, mas a orientação da CNM é para que os gestores realizem o envio das informações com antecedência, evitando inconsistências, instabilidades no sistema e possíveis prejuízos à gestão municipal. Com prazo definido e impacto direto no financiamento da política de assistência social, o Censo SUAS 2025 se consolida como uma etapa estratégica para o planejamento e a garantia dos serviços nos municípios. Os gestores que tiverem dúvidas relacionadas ao conteúdo dos questionários podem entrar em contato diretamente com a equipe técnica do MDS pelo e-mail vigilanciasocial@mds.gov.br ou pelos telefones 61 2030 3300 e 61 2030 3376. Já as dúvidas sobre acesso ao sistema, perfil de usuário ou recuperação de senha devem ser encaminhadas por meio do formulário eletrônico ou pelo chat disponibilizados na plataforma do Censo SUAS. A Confederação Nacional de Municípios reforça que o correto preenchimento dos questionários é essencial para assegurar a continuidade do financiamento federal e fortalecer o planejamento da política de assistência social nos territórios.
FPM foi de R$ 6 bilhões na sexta-feira. 58 municípios terão aumento em 2026. A primeira cota do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, referente ao mês de janeiro, foi creditada nas contas das prefeituras na sexta-feira, dia 9. O montante distribuído chegou a aproximadamente R$ 6 bilhões, o que representa um aumento em torno de 7% na comparação com os recursos repassados no mesmo período de 2025. O especialista em orçamento público César Lima destaca que, mesmo diante do crescimento dos repasses e de projeções positivas para 2026, os administradores municipais precisam manter prudência na gestão dos recursos. De acordo com ele, grande parte das prefeituras ainda lida com um elevado nível de endividamento, o que compromete o pagamento da folha salarial e o cumprimento de obrigações com fornecedores. Assim como o FPM pode ser utilizado para o pagamento da folha salarial, ele também pode ser utilizado para o pagamento de dívidas não quitadas porventura em 2025 e que ficaram aí para uma quitação em 2026. Como há aí um resultado melhor do que janeiro do ano passado, isso pode trazer aí algum alívio e também um certo acerto aí por parte dos municípios com seus fornecedores. Lima ainda explica que esses valores se referem a uma arrecadação realizada nos últimos 10 dias de 2025 e que eles chegam em um bom momento, já que vários municípios enfrentam dificuldades até mesmo para o pagamento da folha salarial dos seus funcionários, e esse recurso pode ajudar a atravessar esse período. Levantamento divulgado no fim do ano passado pela Confederação Nacional de Municípios revela que 1.202 prefeituras, o equivalente a 28,8% do total, registram atrasos no pagamento a fornecedores. O estudo aponta ainda outros impactos da falta de recursos sobre as finanças locais. De acordo com a CNM, 1.293 municípios, cerca de 31%, transferiram despesas de 2025 para 2026 sem a correspondente previsão orçamentária, prática que caracteriza os chamados restos a pagar. Neste repasse do FPM, na região sudeste, os municípios do estado de São Paulo lideram a distribuição dos recursos entre todas as regiões do país, somando R$ 748 milhões. Na região centro-oeste, Goiás é o estado com maior repasse. Os municípios goianos vão dividir cerca de 195 milhões. No norte do país, o Pará lidera o recebimento com aproximadamente R$ 172 milhões. Já no Nordeste, a Bahia é o estado que receberá o maior montante, com mais de 486 milhões. No Sul, o destaque é o Rio Grande do Sul, cujos municípios vão partilhar mais de 383 milhões. Até o último dia 7 de janeiro, apenas o município de Dom Silvério, em Minas Gerais, estava com o repasse do FPM bloqueado, segundo informações do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. Também, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, 58 municípios terão aumento de arrecadação neste ano em razão da elevação dos coeficientes do FPM, motivada pelo crescimento das faixas populacionais. As informações constam na Decisão Normativa número 219 de 2025, que estabelece os coeficientes do FPM para 2026. Confira a lista dos municípios que terão aumento em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!